Que isso, hein, Rafinha? Rafinha não, Rafão. Dropinho. Isso aí é antigo, hein? Todos acharam Gênesis capítulo 25? Nós vamos ler do verso de número 29 ao verso de número 34. Gênesis 25, do 29 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, e de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Que essa mensagem dura que o Senhor falou comigo, ela possa entrar no nosso coração e ela possa nos quebrar hoje por inteiro. Que nós possamos entender o que o Senhor espera de nós. Que o Senhor possa falar no nosso coração e que a tua igreja possa receber, Deus. O Senhor tem algo para as nossas vidas e nós precisamos caminhar para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Esse texto é um texto muito conhecido. Esse texto de Gênesis vai falar sobre um problema que teve na família dos patriarcas. A Bíblia diz em Gênesis que Deus chamou Abraão, em Gênesis capítulo 12. Abraão, sai de sua terra, da sua parentela e vai à terra que eu lhe mostrarei. De ti eu vou fazer uma grande nação, tu serás uma bênção. Todos aqueles que você abençoar serão abençoados, e aqueles que você amaldiçoar serão amaldiçoados. Eu vou fazer de você algo grandioso. Olhe para o céu, conte as estrelas. Olhe para o chão, conte os grãos de areia. Aquilo que eu tenho para a tua vida é muito maior do que todas essas coisas. Existia uma promessa sobre essa família, existia uma palavra sobre essa família. E a promessa e a palavra era: eu vou fazer de vocês algo grande, eu vou fazer de vocês algo poderoso. Então Abraão tem um filho na sua velhice. Esse filho se chama Isaque, o filho da promessa. Para quem não sabe, Isaque, ele foi levado a um monte para ser sacrificado, e dali surge a expressão Deus proverá, porque ele proveu um cordeiro, fazendo menção ao que Cristo faria por nós. Cristo é o cordeiro que morreu no meu e no seu lugar. Abraão, ao ouvir a voz do anjo dizendo: não entregue, não mate, não toque na criança, não entregue o seu filho, o seu único filho, fazia menção daquilo que o pai faria ao entregar Jesus por nós. Nasceu Isaque. Isaque se casa então com uma mulher, e essa mulher agora ela tem 2 filhos, irmãos gêmeos dentro do ventre. Esses 2 filhos, um se chamava Esaú e o outro se chamava Jacó. Esaú, porque nasceu primeiro, saiu primeiro, era o irmão mais velho. Em Israel tinha uma cultura de que aquele que era o mais velho, ele era o primogênito, e por ser o primogênito ele era o herdeiro de tudo. Por ser o primogênito ele tinha todos os direitos, toda a herança. E o irmão mais velho governava sobre o irmão mais novo. É esse cenário que você encontra. Só para você ter noção, o nosso Deus, ele é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de... por causa dessa história. Era para ser tudo diferente, era para ser Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Esaú. Era para ser tudo diferente. Mas por causa dessa situação, porque um homem chegou da caça, e o texto diz, e Esaú chega em casa depois de caçar, cansado, muito cansado, faminto. Ele vai até Jacó, que estava preparando ali um guisado, um ensopado, um prato de lentilhas, e ele fala assim: por favor, me dá essa comida, porque eu estou ao ponto de morrer. Eu vou morrer se eu não comer isso aí. E ele vai e fala assim: eu te dou, mas primeiro me vende o teu direito de filho mais velho. Ele falou: de que me serve esse direito? De que serve esse direito aqui agora? Eu estou quase morrendo de fome, pega o direito para você. Ele falou: então jura.
E ele jurou e entregou seu direito, comeu e foi embora. E tudo isso mudou a história. Hoje nós ouvimos sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Porque um homem abriu mão daquilo que era dele. Um homem abriu mão do seu direito. Um homem abriu mão daquilo que Deus tinha entregado na mão dele, sobre uma palavra de Gênesis 12, sobre uma promessa, sobre uma mensagem, sobre uma palavra que foi lançada. De repente ele abriu mão, ele largou tudo, ele simplesmente dispensou. A Bíblia diz que pior do que isso, ele desprezou. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: será que você não está desprezando aquilo que Deus te deu? Deixa eu te fazer uma pergunta. A família que você está hoje, foi Deus que te deu. Será que você não está desprezando a tua família? Será que você não está amaldiçoando a tua casa todos os dias? Será que você não está desprezando os lugares, os altares, os ambientes que Deus te colocou? Porque uma coisa é você não gostar, a outra coisa é desprezar. O texto está dizendo, ele desprezou. Ele desprezou aquilo que ele carregava. Mas o que levou esse homem a desprezar? Abra comigo o texto, nós vamos lendo o texto, verso de número 30, capítulo de número 25, verso de número 30, coloca para mim, se tiver como, na Almeida Revista Corrigida, tem como, Léo? Sem ser na NVI, colocar na ARC, Almeida Revista Corrigida. Se não tiver como, não tem problema, mas eu acredito em você. Léo, você é demais. O que está escrito ali na tela? E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito... Repita comigo, muito... Era para repetir comigo, muito... Mas deu certo. Ele está dizendo, eu estou muito cansado. Eu estou cansado. Quantas pessoas não estão abrindo mão daquilo que Deus colocou na vida delas, porque elas vêm com aquela famosa frase: pastor, eu estou largando tudo. Por quê? Porque eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado da igreja, eu estou cansado de servir, eu estou cansado de todo dia sou eu tocando, todo dia sou eu na escala, todo dia sou eu fazendo, eu estou cansado. Eu estou muito cansado, eu já não aguento mais. Pastor, eu estou assim lá, desanimei. E porque fomos cansando, e porque fomos nos sobrecarregando, e porque nós fomos vivendo isso, simplesmente agora nós olhamos para aquilo que Deus nos entregou, nós olhamos para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós olhamos para Ele e dizemos assim: Senhor, eu estou cansado, eu não quero mais fazer, eu não quero mais carregar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu não quero mais viver o meu chamado, eu não quero mais fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Por quê? Porque eu estou cansado. É o meu direito, eu quero olhar para a minha vida, eu quero cuidar das minhas coisas. Eu estou cansado de igreja, eu estou cansado de fazer as coisas. Só que Colossenses vai nos lembrar, não é a homens que vocês estão servindo, é ao Senhor, é para Jesus, igreja. Se o que te fez colocar uma roupa bonita para vir para esse culto de ceia hoje, o que te trouxe aqui não for Jesus, você está totalmente perdido sobre o que é Evangelho. Sabe por que você está cansado? E sabe por que muitas pessoas estão cansadas? Porque elas estão focando mais no problema do que em quem Jesus é. Está mais focado no problema do que na palavra que recebeu. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Existe uma palavra sobre Esaú. A palavra de que ele seria o primogênito, a palavra de que ele seria grande, a palavra de que ele seria aquele que continuaria a promessa de Gênesis 12. Existia uma palavra sobre a família de Abraão. Só que porque ele estava cansado, ele simplesmente desprezou aquilo. Nós precisamos entender que as emoções são passageiras, mas as decisões, elas podem ser eternas. Eu estou cansado do meu casamento. Eu estou cansado do que eu estou vivendo no meu relacionamento, eu já não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais a minha esposa. Emoções são passageiras, decisões podem ser eternas. E tem gente que está abrindo mão de uma promessa que fez no altar, tem gente que está abrindo mão de um casamento, tem gente que está abrindo mão de um sonho, porque está cansado. A frase que mais nós ouvimos como pastores dentro da igreja é: eu estou abandonando tal coisa porque eu estou cansado. Por que você está largando teu casamento? Porque eu cansei. Por que você, mulher, está indo embora de casa? Pastor, eu estou indo embora porque eu cansei. E nós estamos cada vez mais desprezando aquilo que Deus nos entregou. Quer fazer um exercício comigo agora? E se você acordasse amanhã com tudo aquilo que você agradeceu hoje, o que é que você teria amanhã? Filho, puf, sumiu. Marido, puf, aleluia, glória a Deus. O carro que você só reclama, puf, acabou.
Você agradeceu pelo ar que você respira hoje? Você agradeceu pelo sol que nasceu mais um dia? Você agradeceu pela comida que estava na tua mesa? Sabe qual é o nosso maior problema? Desprezar as coisas que Deus nos entregou. Sabe qual é o maior problema da igreja hoje? Não entender que quem chamou elas foi Jesus. E estão vivendo por causa de homens, vivendo princípios de homens, fazendo vontade de homens. Se esqueceram da palavra que tem sobre elas. E estão mais focadas no cansaço, na decepção, Sou eu? Não sou eu não, vocês estão mentindo. Libera eu aqui. Aleluias. Cansaço. O problema hoje é cansaço. Eu estou cansado da minha vida, eu estou cansado do meu casamento, eu estou cansado da igreja. Repita comigo. 10% é a situação. 90% é como eu reajo à situação. Sabe qual é o grande problema da igreja? Nós pegamos o 10% que é o problema e nós reagimos de uma forma totalmente aversa daquilo que Deus tem para nós. O problema não é o problema é como você reage ao problema. De manhã eu falei sobre uma mulher e eu quero que você abra comigo segundo livro de Reis, capítulo 4, verso do número 19 ao verso de número 20. O texto diz assim, ó: e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leve-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. O texto está dizendo que um dia um profeta chega na casa dessa mulher e ele diz assim para essa mulher: daqui a um ano você vai ter um filho. E ela fala assim: meu senhor, eu não quero um filho. Ele falou: daqui a um ano você vai engravidar, daqui a um ano você vai ter um filho. E ela falou: mas eu não quero. Acontece então que... acho que tem que arrumar, está um pouco ruim para mim aqui. Acontece então que aquele momento aquela mulher engravidou. Depois de um ano nasce uma criança. Por volta dos 10, 12 anos dessa criança, ele está no campo trabalhando com o pai dele. Então de repente esse moleque tem uma dor de cabeça e ele morre. Morre no colo da própria mãe. Aquela mãe pega esse menino, leva ele para o quarto no andar superior, na cama do profeta, onde o profeta dormia. Ela chama o seu marido e fala assim: chame o servo, cele um jumento para mim que eu preciso ir falar com o homem de Deus. Ele falou: mas está tudo bem? Ela falou: está tudo bem. Ela pega então o jumento e ela sobe. E ela vai em direção ao profeta. O profeta olha e fala assim: Geazi, que era o servo dele, fala assim: vai lá ver o que está acontecendo, porque essa mulher está subindo aqui, não parece ser uma boa notícia. Geazi chega até ela no meio do caminho e fala assim: oi, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ela falou assim: está tudo bem. E está tudo bem. Daqui que as blogueiras aprendeu. Estão lendo Bíblia. Ela chega diante do profeta e ela fala assim: meu senhor, o senhor profetizou sobre um filho na minha vida, o senhor lançou uma palavra sobre mim, mas o meu filho morreu. Eu não aceito. O profeta vai e desce, sem entender o que está acontecendo, ora, fala com o Senhor. De repente ele chega lá, faz todo o processo, ora, e aquele menino ressuscitou. 10% é a situação. 90% é a resposta que você vai dar diante da situação que você está vivendo. Pastor, você está diminuindo então a minha dor? Você está falando que a minha dor não serve? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou pregando. Mas eu estou tentando te ensinar hoje que existem situações que você está vivendo que o pior não é a situação, mas é como você reage a essa situação. Existem dores, cansaços que você está passando, que são difíceis, eu acredito em você. Eu sei que você deve estar passando por um momento difícil, mas 90% é o que determina, e os 90% é como você vai reagir ao problema que você está enfrentando hoje. Sabe qual é o grande problema nosso? A gente pega os problemas que nós estamos vivendo e a nossa reação é de desespero, é de sair fora, é de abandonar tudo, é de desistir de tudo. A Bíblia vai dizer que Jó estava lá tranquilo e de repente chega um dos homens e fala assim: Jó, os seus filhos, 10 filhos morreram, os seus animais foram roubados, deu tudo errado. 10% é o problema, mas 90% é como eu reajo a esse problema.
Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Jó simplesmente olhou e falou assim: o quê? Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. Se Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O grande problema é que nós estamos olhando aquelas feridas que nos fizeram, nós estamos olhando os problemas, nós estamos olhando o cansaço, nós estamos olhando tudo e estamos deixando Jesus de lado. Eu me lembro quando minha esposa perdeu a mãe dela na igreja, começou a cantar alguns louvores e ela simplesmente começou a cantar que Deus é poderoso. Romanos capítulo 8 diz: nada me separará do amor de Cristo Jesus. Nada pode separar você do amor de Deus. Mas nós estamos pegando os problemas do dia a dia e nós estamos falando: quer saber, eu estou cansado, eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero saber de nada, eu estou cansado, me dá isso aí agora. Nós estamos valorizando mais o tempo presente do que o tempo por vir, porque eu acho que o tempo presente é o que determina tudo. Não é o que determina tudo, é aquilo que há de vir que determina tudo. E nós estamos vivendo hoje se preparando para aquilo que há de vir. Se nós entendermos isso, a nossa vida muda. Essa mulher, ela tinha uma palavra, Esaú tinha uma palavra. Mas o problema é que nós estamos olhando para as circunstâncias. De manhã aqui eu falei sobre a tempestade no barco. Jesus está no barco com os discípulos, dormindo. Mas antes de estar no barco ele disse: vamos atravessar para o outro lado. Existia uma palavra. Só que nós ficamos olhando para a situação, para o problema, para a circunstância. Só que a circunstância só é 10%. O que vai determinar tudo é como eu reajo a isso, igreja. Qual é a tua reação? Como é que você vai se mover mediante os problemas? Como você vai se mover mediante as lutas? Uns decidem desprezar aquilo que Deus entregou, outros decidem avançar. Não importa o que aconteça, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele sabe de todas as coisas, eu vou permanecer. Eu estou cansado, me mandaram embora, eu bati o carro, a minha vida está uma loucura, eu já não aguento mais, mas não importa, eu vou avançar. Ah, está tudo caindo ao meu redor, as pessoas estão falando mal de mim, eu estou sendo xingado em todo lugar, não importa, eu vou avançar, porque eu sei que quem prometeu é fiel para cumprir. Só que existem pessoas que param na primeira circunstância. Existem pessoas que simplesmente desistem, cara. A segunda coisa que você vai perceber em Esaú está aí no verso de número 31 e 32. Pode jogar para a NVI agora, Léo. Diz assim, ó: então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de... Gente, dizem que a nossa geração é Nutella, mas o cara estava caçando. Chegou, estou cansado. Aí de repente ele para e fala assim: eu estou a ponto de morrer. Oxe, não parece o seu filho que quando você manda ele lavar a louça? Eu vou morrer lavando essa louça, eu não aguento mais essa injustiça. É sério. Eu vou morrer. Gente, ele ia morrer assim ou não? Ou eu estou viajando aqui no texto? Ele tomou uma flechada, ele tomou uma facada, aconteceu alguma coisa? Sim ou não? O cara simplesmente fala: estou muito cansado. Aí depois ele fala: Leandro, eu estou a ponto de morrer. Parece a Bruna quando quer comprar alguma coisa em casa, fala: amor, não dá, eu vou morrer então se eu não tiver. A Bianca, né? Um dia a Bianca queria ir para a praia. Arrumou a malinha dela, e eu aqui só observando. Estava ruim na escola, ia repetir de ano. Não falei nada, e ela aqui, eu só vendo aqui, no grupinho com as amigas, vamos para a praia, tal. Pablo, você tem dinheiro para me dar para ir para a praia? Eu falei: que praia? Não, é que eu vou com o pessoal, vai todo mundo da igreja e tal, a gente vai fazer um bate-volta. Eu falei: você não vai. O quê? Você não vai. Não, porque vamos negociar. Eu falei: que negociar, minha filha? Eu faço o que você quiser, eu limpo a casa. Eu falei: fizesse antes, agora não vai. Mas deu um murro no travesseiro, se jogou no chão. Fez um drama, tipo assim: eu vou morrer se eu não for nessa praia, eu vou morrer. Aqui, ó, Esaú. Imagina, não foi, amor? Imagina Esaú falando, cara: primeiro eu estou cansado, me dá logo a comida, senão eu vou morrer. Sabe qual é o grande problema nosso?
A gente pega um problema desse tamanho e a gente hipervaloriza o problema. A gente pega a circunstância e a gente hipervaloriza. Eu estava assim esses dias. Eu com Jesus. Poxa, Senhor, você me mostrou o Parque Fazenda, não deu certo. Agora o Senhor me mostrou um lugar muito maior. E deu errado também. Eu vou morrer. Mano, nem é meme, velho. E o pior não foi isso. Não, o Lucão viu, né, Lucão? Nossa, baixou minha frequência na hora. Meu farolzinho murchou assim, ó. Meu zóio já é feinho, né? Aí eu fiquei assim. Falei, amor, você tá bem? Ela, tô chorando aqui também. Falei, oxe, tá todo mundo ao ponto de morrer. É porque a gente pega um problema e a gente não consegue entender que por trás desse problema Deus tem algo muito maior para nós. Às vezes você olha uma circunstância e você fala assim, nossa, agora a minha vida acabou, agora acabou tudo, agora já era, eu saí desse trabalho, não vai dar mais certo a minha vida, acabou os meus sonhos, agora o que vai ser de mim? Eu estou a ponto de morrer. Jesus está dizendo, eu tenho algo muito maior que você ainda nem viu, belezinha de Jesus. Existem coisas muito maiores e hoje eu pude contemplar com os meus olhos. Falei, uau. Existem coisas muito maiores para a tua vida, velho. Sabe qual é o problema? Hipervalorizar os problemas. Pega uma situação de fome e agora está a ponto de morrer. Quando você passar por um problema, lembra da Bianca, ela está viva aqui. Não morreu. Está aqui, cantou hoje. Lindamente. E convidem ela a ir para a praia de novo, porque eu estou preparado. Na hora que vocês convidarem, eu vou deixar ela não ir de novo. Já falei para a Bruna. Vai, já tá. Pai é assim, eu aprendi isso com a Carol. Rinaldo tá aí? Não, né? Carol falou pra mim que o Rinaldo falou assim pra ela: não desobedeça, não faça isso. É alguma coisa do tipo, né? E ela... Rinaldo ficou de boa, tudo bem. Quer bagunçar? Quer desobedecer? Pai é vingativo. É muito gostoso, gente. A gente só aguarda. Pelo menos as próximas 3 praias dela tá cancelada. Tá tudo guardadinho, irmão. Você que é pai, não fica... Relaxa. A paciência é uma virtude, pastor Igor. Vai aprendendo. O Davi, eu estou de olho nele já. Quero dormir na casa do meu amigo. Não vai. Está dando muito trabalho, não me deixa dormir. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? Para de ficar hipervalorizando os problemas, cara. Na boa, de todo o coração. Deus tem tanta coisa para fazer na terra através da sua vida. E você está aí que nem um banana, água de salsicha, desprezando o que Deus entregou na tua mão, porque você está hipervalorizando uma coisa que já passou faz tempo. Você está aí tipo todo dodói, todo em crise, continua desprezando, bobão. Enquanto você continua desprezando, tem pessoas morrendo lá fora, e um dia você vai estar diante de Deus, Ele vai olhar na bolota do teu zóio, Ele vai falar assim: não foi para isso que eu te chamei. Mas me fizeram isso. O problema é de quem fez. Eu aprendi uma frase assim, ó: não perca 5 minutos com aquilo que não vai atrapalhar a tua vida daqui 5 anos. Caraca, eu estou parecendo a pregadora do iPhone. Não perca 5 minutos da sua vida com aquilo que não vai interferir nos próximos 5 anos na sua história. Pega todos os problemas que te estressam hoje. Daqui 5 anos, vai interferir em alguma coisa no seu desenvolvimento? Não. Por que você está perdendo tempo com isso? Sabe qual que é o teu grande problema? Ficar hipervalorizando essas coisas que aconteceu com você, cara. Eu estou aqui como teu pastor hoje para falar para você: chega de meninice. O reino de Deus é para gente adulta, é para gente madura, não é para criança que fica dodói com tudo que acontece, não. Eu estou a ponto de morrer. Jesus está parando lá no céu agora, sentado. E o bebê? Acorda. Vai para a rua agora ver o quanto de gente está passando mal aí, morrendo aí na rua, indo para o inferno. Gente, deixa eu te falar uma coisa que eu acho que vocês não sabiam. Vocês sabiam que existia inferno ou não? Sim ou não? É uma curiosidade, porque a igreja não entende mais que existe inferno. Você sabia que se hoje um dos seus familiares morrer sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e sem viver o evangelho verdadeiro e genuíno, que é o sangue do Cordeiro sobre a vida dele, você sabia que ele vai para o inferno? Se você tivesse convicção do que eu estou te falando,
você não ia ser uma água de salsicha na tua casa. Você ia para a guerra, você ia lutar, você ia guerrear pela tua família, você ia jejuar, você ia clamar para que o Senhor salvasse, você ia fazer alguma coisa diferente, você ia pregar o evangelho para qualquer pessoa na rua. Sabe qual é o pior cristão? É aquele que não tem mais amor pelas almas. É por isso que Paulo vai dizer que a pior geração é aquela que ama o próprio umbigo, e amar o próprio umbigo não é somente os seus próprios prazeres, mas é também ficar valorizando, hipervalorizando as suas dores e não salvar quem precisa ser salvo. Sabe qual é o grande problema nosso? Ficamos olhando só para aquilo que nós estamos sofrendo, só para aquilo que fizeram conosco, e deixamos de lado aqueles que precisam ser salvos. Até quando? A pergunta hoje para você é: até quando você vai continuar fazendo isso? Até quando, Esaú, você vai continuar desprezando aquilo que Deus te entregou? Tem um chamado para cantar, mas não canta. Tem um chamado para tocar, mas não toca. Fica fugindo de Deus, fica se esquivando de Deus. Eu não sei se vocês já leram Gálatas capítulo 6, verso número 7, mas na minha Bíblia diz isso: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então para de ficar hipervalorizando a dor. Sabe por quê? Quando resolver essa dor, vai vir outra dor. A vida é feita de dores. Sim ou não, gente? Tem alguém aqui que não está passando por nenhuma luta? Levanta a tua mão, nós queremos te aplaudir. Anjo e quarta pessoa da Trindade. Está todo mundo rebentado aqui dentro, gente. Está todo mundo lascado. Alguém aqui está com a conta atrasada, alguém aqui está depressivo, alguém aqui está desanimado da vida, alguém está cansado, aconteceu alguma coisa, todo mundo aqui está passando por um problema. Mas o problema não é o problema, mas é a maneira que eu reajo ao problema. Tem uma frase que diz assim: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que a vida fez de você. Não sei quem falou isso. Orkut. 12 fotos. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? A minha pergunta é: quando é que você vai se levantar e tomar aquilo que é teu por direito? Porque é teu por direito. Se eu falasse para você que você tem um cheque de $1 milhão em tal lugar, em tal cidade, você ia se matar para ir lá buscar esse cheque de $1 milhão? Sim ou não? Eu estou falando para você hoje que existe uma herança muito maior para a tua vida. A Bíblia vai dizer que você é herdeiro com Cristo Jesus. Quando é que você vai se levantar e buscar aquilo que é teu, meu Deus? Sabe qual é o nosso problema? Somos governadores de tudo aquilo que Deus colocou nessa terra, mas vivemos como escravos. Já é nosso, Gálatas está dizendo isso. Nós somos herdeiros. Mas por que eu não vou, pastor? Porque eu estou a ponto de morrer. Por que eu não pego aquilo que é meu? Porque eu estou cansado. Por que eu não faço? O que é que você vai dizer para Jesus quando você estiver diante dele? Ele tem algo para te dizer. Eu fui açoitado, bateram em mim, cuspiram na minha cara, colocaram uma coroa de espinhos, eu sangrei, perfuraram a minha lateral, vazou água e sangue de mim, por amor a você. A pergunta é: o que você está fazendo por amor a Ele? Até quando você vai continuar carregando a tua dor, zelando pela tua dor, cuidando da tua dor? A tua dor, ela tem que ser cicatrizada, a tua ferida, ela tem que ser cicatrizada para começar a curar as pessoas ao teu redor. A Stephanie amanhã vai estar no podcast. Ouça esse podcast em nome de Jesus, porque ela teve uma grande ferida. Ela era uma pessoa, o pastor Gustavo e a pastora Stephanie eram pessoas que, humanamente falando, nunca mais entrariam numa igreja. Mas estão sentadas aqui, ó. Depois vai lá, tira uma foto com ela. Está escrevendo um livro. Pastor, quero escrever um livro. Procura a Tati. Pastor Igor está escrevendo um livro. Tati, era hora de você postar. Pastora Bruna está escrevendo um livro. A pergunta é: quando é que você vai começar a escrever o teu livro? Quando é que você vai começar a movimentar e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Quando é que você vai começar a entregar aquilo que Deus colocou dentro do teu coração? Existe uma palavra sobre a tua vida, igreja. Pastor, o que é necessário para a casa do Pai crescer mais? Você se levantar. Você começar a se posicionar naquilo que Deus te chamou. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? A palavra de hoje não é uma palavra gostosinha, legalzinha. Mas existem momentos que nós precisamos ser chacoalhados.
Existem momentos que Deus ele quer olhar nos teus olhos e falar assim: até quando você vai continuar parado? Um dos textos que mais me encanta é porque, e me faz pensar, é por que Jesus perguntava para alguém que estava doente se essa pessoa queria ser curada. A resposta parece óbvia, gente. Se você pergunta para alguém que está doente, você quer ser curado? É óbvio que a resposta é sim. Não, tem muita gente que não quer ser curada, porque ela ama hipervalorizar a dor dela. E esse hipervalorizar a dor dela é o que dá acesso para ela em alguns lugares, porque ela é coitada, ela é tadinha, ela é dodói. Ai, tá vendo o irmão da igreja? Ai, vamos ajudar ele porque ele passou por uma luta. Ai, vamos orar pelo irmão. Deus ele quer tirar você dessa condição. Ele quer mudar a tua história, cara. Ele quer te curar. Mas a pergunta é: você quer ser curado? Porque muitos de nós não queremos. Esaú simplesmente olha e fala assim: eu estou muito cansado. E o texto continua. Verso de número 34. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele desprezou. Pelo que, pastor? Por um prato de lentilha. Ele abriu mão de algo de muito valor por algo que não tem valor nenhum. Algumas pessoas podem pensar assim: pô, pastor, mas ele poderia ter pego muito dinheiro, pedaços de terra, ele poderia ter pego carros, cavalos, ele poderia ter pego coisas maiores, com maior valor. Ele trocou tudo que ele tinha por um prato de lentilha, só isso? Mas isso é absurdo. É um absurdo, gente, sim ou não? Um prato de lentilha não é nada. Quem aqui gosta de lentilha? Aí, quase ninguém. Lentilha, um negócio, se tiver umas calabresas, um bacon, um negócio, entendeu? Pô, aí é a lentilha. Um prato de lentilha com um pedaço de pão. Prato de sopa. Sopa não é janta. Não vamos discutir aqui. Parece loucura, sim ou não? Porque quando nós vamos olhar em questão de valores, ser o herdeiro de tudo e um prato de lentilhas, você fala assim: cara, um prato de lentilhas não é nada perto de ser um herdeiro de tudo. Agora a pergunta que eu faço para você é: ser filho do rei, herdeiro de tudo, perto daquilo que você está abrindo mão para viver, é só um prato de lentilha. Por que você não volta para o ministério? Ah, sei lá, me feriram. É um prato de lentilha. É algo muito pequeno. Ó, não é nada. Por que você não está indo orar, jejuar? Por que você não está se dobrando diante da presença do Senhor? Por que você não ajoelha para orar mais? Qual foi a sua última vez que você foi orar? Não, pastor, que minha vida está muito corrida. Ah, legal. Está trocando algo de muito valor por um prato de lentilha. É mais importante resolver os problemas do trabalho, responder o seu chefe. É mais importante fazer suas vendas. É mais importante o seu trabalho. Só é um prato de lentilha. Estamos trocando coisas de pouco valor e deixando de lado aquilo que tem muito valor, aquilo que importa verdadeiramente. Qual foi a última vez que você entrou na presença dele como herdeiro, dono de tudo, filho dele, para buscar a presença dele? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Você é Esaú. Você preferiu o prato de lentilha. Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia para ler? Qual foi a última vez que você folheou as páginas da Bíblia e se relacionou com ela? Não, é que minha vida é muito corrida. É. Você preferiu um prato de lentilha. Sabe qual é o grande problema nosso? Preferimos as coisas sem valor e abrimos mão daquilo que é eterno. A pergunta é: se Jesus voltar hoje, se Ele voltar agora, Ele vai te olhar com um olhar de alegria ou com um olhar de você podia mais? Será que não chegou a hora de você colocar as coisas de lado e começar a entregar o teu coração para quem verdadeiramente importa?
muito estranho. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Se você, homem que está aqui, homens, se tivesse uma mulher que, quando você chegasse em casa, ela tivesse feito a tua comida preferida, tivesse na mesa, te esperando para jantar, ela fez a tua comida preferida, vocês jantaram ali, depois vocês assistiram um filme juntos, vocês namoraram, né? Namoraram, tiveram uma noite maravilhosa. No dia seguinte você acorda com café da manhã, algo lindo, algo maravilhoso. Ela prepara tudo para você ir trabalhar, ela te apoia, ela acredita em você, ela está lá, ela te manda mensagem e tal. Você ia ser feliz num casamento assim, sim ou não? Homens, só homens respondam. Sim ou não, homens? Fala sim. Obrigado. Sim. Só que aí um dia você chega na tua casa, e ela está passando aquele batom vermelho, ela está colocando aquela roupa de festa, ela está toda arrumada, cabelo bonito, ela está toda perfumada, e de repente ela passa por você e fala assim: amor, eu estou saindo. Aí você fala assim: para onde você vai? Não, eu vou encontrar um amigo meu. Mas, como assim? Não, eu vou encontrar um amigo meu. Não, mas esse amigo é o quê? É um amigo íntimo, é um ex-namorado meu, a gente vai se encontrar. Eu falo assim: você tá louca? Você ia ficar assustado com essa situação, sim ou não? Mas se eu dissesse para você que 99% da vida dela, ela foi fiel a você, mas só 1% ela não era fiel, 99% não basta? Não? É óbvio que não, a minha esposa falou que já, não entendi a indireta dela. Pastor, o que você está querendo contar com essa história? Essa mulher somos nós. Essa mulher somos nós que viemos aqui, colocamos uma roupa legal, servimos o noivo. Você já viu você na hora do louvor? Eu me rasgo, aí você já viu você adorando? Você já viu o quanto você chora, o quanto você se entrega, o quanto você serve o noivo, o quanto você ama o noivo, você se entrega? Só que muitos de nós falamos assim: Senhor, eu te sirvo 99%, eu te sirvo 95%, eu te entrego 80% do meu tempo, os outros 20% eu tenho as minhas coisas, eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas outras relações, eu tenho a minha história, eu preciso fazer as minhas coisas. Se você não aceitaria uma noiva que 1% não é fiel a você, por que você se entrega como uma noiva somente 80% para ele? Se você, sendo homem mau, que a Bíblia nos chama de homem mau, se você sendo homem mau, acha uma loucura ter uma mulher com você que é 1% infiel, por que você não consegue ser 100% fiel ao teu noivo? Por que você não consegue ser 100% fiel ao teu marido, ao teu esposo, ao teu Jesus, aquele que morreu por você, aquele que se entregou por você? Esaú desprezou. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós estamos desprezando aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus te entregou é seu. E eu quero finalizar com você para nós ceiarmos. Hebreus capítulo 12, verso de número 16 ao verso de número 17. O Ministério de Louvor pode chegar aqui. Diz assim o texto: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, repita comigo, Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Sabe o que a Bíblia está dizendo de Esaú? Quando Isaac foi abençoar os seus filhos,
A Bíblia diz que Jacó entrou e com roupas de Esaú, dizendo que era Esaú. Isaac colocou a mão sobre a cabeça de Jacó e abençoou ele como filho mais velho. Esaú então chega da caçada, chega diante do seu pai, prepara o alimento, entra e fala: pai, me abençoe, eu trouxe o seu alimento. Ele fala assim: mas eu já te abençoei. Ele falou: não, pai, você não me abençoou não, acho que se meu irmão roubou a minha bênção. Ele passou na minha frente. Isaac falou assim: então acabou, já não tem mais o que eu possa fazer. Não, pelo amor de Deus, pai, me abençoe, me abençoe. E ele começou a chorar, por favor, me abençoa, me abençoa. Ele falou assim: já não tem mais o que eu possa fazer. Ele buscou a bênção dele com lágrimas. Pastor, o que você quer dizer hoje? A única coisa que eu quero falar para você hoje é o seguinte: existem decisões que você está tomando na tua vida hoje que podem ser irreversíveis, e amanhã não adianta mais chorar o leite derramado. Tem decisões hoje que você está tomando que podem mudar a tua vida para sempre. Você quer ir embora da tua casa, mulher? Tenha certeza, você está acabando com a tua história para sempre. Não, mas do jeito que está hoje eu já não aguento mais, minha vida, eu já não aguento mais. Existem decisões que são irreversíveis. Homem que está aqui, se apaixonou por outra mulher, né? Está encantado no Instagram, está apaixonado pelos stories que você vê, que é tudo mentira. Valorize a tua família, porque existem situações que são irreversíveis. Filhos que estão aqui, se o seu pai está dizendo para você não faça, é porque você não tem que fazer. E se você não obedecer, existem situações que são irreversíveis. Não adianta chorar. Sacerdotes que estão aqui, futuros pastores, futuros líderes, futuros ministros, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês não se levantarem, preste atenção, Deus vai levantar outro. E vai ter coisas que era para você estar fazendo, mas porque você hipervalorizou algumas coisas, porque você desprezou o Senhor, o reino de Deus não vai parar porque você decidiu parar. A igreja não vai parar porque você decidiu parar. Não quer fazer? Tá de boa. Não quer se levantar? Tá de boa. Não, porque eu quero cuidar da minha vida, porque eu estou cansado? Tá de boa. Só que não foi a homens que você foi chamado para servir, foi a Ele. Não despreze aquilo que Ele colocou nas tuas mãos um dia. De Deus não se zomba. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, mas eu não quero que seja aqui, eu não quero. Não estou falando de igreja. Não estou falando de igreja, eu estou falando do Senhor. A mensagem que Deus trouxe no meu coração hoje é pontual para algumas pessoas. Existem pessoas que estão desprezando o Senhor, porque estão hipervalorizando coisas que acreditam. Ah, porque eu acho que é assim, porque eu penso que é assim. Não é sobre a tua opinião, é sobre quem Ele é. Se coloca de pé em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai começar a cantar e eu não vou fazer apelo nenhum. Eu acho que se você não entendeu até agora, já não tem mais o que eu possa falar. Quando eles começarem a cantar, se Deus falou com você, sai do seu lugar. Se não, pode ficar tranquilo que já já a gente vai ceiar. Amém?